Vamos para Marcos capítulo 6. Hoje eu quero meditar no episódio final da vida de João Batista. Na semana passada falamos aqui sobre o bom exemplo dele, como um pregador da verdade, como alguém que não se moldava pelas pressões políticas ou se intimidava diante das pessoas, mas falava e pregava o que era necessário, a verdade do Senhor. Tem um episódio bem marcante na vida de João, justamente o evento que levou à sua morte, que foi quando ele pregou a verdade diante do rei Herodes Antipas. Herodes era um homem terrível, de caráter podre, e no final das contas uma ameaça, mas João não se intimidou com isso. Falou a verdade para Herodes. E nós vamos ver nessa mensagem uma série de pecados que levaram à morte extremamente injusta de João Batista, mas que ainda assim nos deixa lições bem valiosas. Eu quero ver Marcos 6, a partir do versículo 14, que nos diz o seguinte: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. O ponto aqui é que o ministério de Jesus estava se expandindo. Os apóstolos até estavam começando a pregar em outros lugares, Jesus estava enviando aqueles 12, e algumas notícias sobre Jesus, seus milagres, seus feitos, chegaram a Herodes. Nós descobrimos aqui que João já havia morrido. Pessoas começaram a pensar, talvez João voltou dos mortos. E versículo 16 diz que Herodes, ouvindo isto, falou: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Nós descobrimos que foi Herodes quem foi o mandante da morte, da decapitação de João Batista. Agora, eu imagino que o ponto aqui é que Herodes estava com a consciência ferida. Alguém que estava aterrorizado pelo crime, pela maldade que cometeu. Ele ouviu essas coisas, ele pensou: João voltou. E talvez ele se via como um alvo, possível alvo de João, se João de fato ressuscitara. Agora Marcos vai começar a nos contar a história que aconteceu. Veja a partir do versículo 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Vamos parar por aqui, depois continuamos a leitura. Eu quero nessa mensagem, como eu disse, destacar os pecados que levaram à morte de João Batista. Nós estamos vendo aqui o primeiro desses pecados, um casamento ilícito. Herodes, ele estava casado com a mulher do seu irmão. Não sabemos muitos detalhes sobre isso, o texto não entra muito no ponto, mas o fato é que era um casamento ilícito, desaprovado por Deus. Não deveria ter casado com aquela mulher. Ela já tinha marido, seu próprio irmão, inclusive. Então, um caso bem feio, uma história bem triste, assim. E João Batista, como pregador verdadeiro, corajoso e fiel ao Senhor que era, falou a verdade a Herodes. Disse: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Agora, o grande problema nisso, a reação, e a reação sobretudo da mulher aqui, chamada Herodias, ela odiava João. Sabe que até hoje tem pessoas vivendo em casamentos ilícitos. Pessoas que não têm o direito de se casar, casadas. E assim, elas estão sob a mesma condição de Herodes e Herodias aqui. Mas provavelmente muitos, se ouvirem que estão no casamento ilícito, também ficarão irados, ficarão chateados, frustrados, com raiva talvez de quem está julgando eles. Agora, o ponto não é um julgamento hipócrita, mas falar a verdade conforme a palavra de Deus. João Batista tinha coragem para isso. Agora, isso custou algo para ele. Ele foi preso aqui. E ele era alvo do ódio da mulher que estava com Herodes. João estava correndo
evidentemente, sérios riscos de vida. Agora vamos pontuar aqui, vamos contando aqui. O primeiro pecado, casamento ilícito. Agora, versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente. Herodes tinha algum zelo, algum respeito por João, alguma admiração por João. Ele até reconhecia o caráter dele. Ele gostava de ouvi-lo, diz aqui, não é? E ele preservava João. Herodias queria matá-lo, mas Herodes o mantinha só preso. Mas tudo mudou, versículo 21, quando chegou um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. A lista de pecados vai aumentando aqui. A ocasião foi uma festa de aniversário de Herodes. Ele chamou toda a cúpula de pessoas grandes, autoridades, os homens que ele queria favorecer de alguma forma, os amigos dele talvez. E uma coisa bem podre é dita aqui: a filha de Herodias entrou dançando e aquilo agradou a Herodes. Sensualidade. O segundo pecado nessa história, associado ao casamento ilícito, agora uma dança sensual. E isso levou a um terceiro erro. Herodes fez um voto bem insensato aqui. Ele disse: pede-me o que quiseres e eu vou te dar. Agora, não é muito sensato fazer esse tipo de promessa, mas ainda no caso dele que prometeu metade do reino. Herodes nem era rei de fato. Ele governava sob a autorização do Império Romano. Ele não possuía poder para decidir o que fazer com aquele reino, com aquelas propriedades. Então o voto dele foi bem precipitado. Mas foi uma ocasião favorável para Herodias. Sabe que a filha dela voltou para a mãe e perguntou: mãe, o que eu peço para ele? E Herodias, como uma mulher bem cruel que era, versículo 24, respondeu: a cabeça de João Batista. A moça voltou e pediu isso a Herodes. Versículo 23, Herodes se entristeceu profundamente, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E João foi morto aqui. Você percebe um outro pecado? Já falei de casamento ilícito, dança sensual, voto precipitado. Agora, a covardia de Herodes, que é consequência do voto insensato dele, a promessa insensata dele. O pedido da moça foi cruel e era algo que Herodes não queria fazer. Herodes gostava de João, sabia que ele não merecia aquilo. Mas ficaria feio na frente dos homens grandes, poderosos que estavam ali com ele, se ele demonstrasse moleza, fraqueza. E assim, Herodes, mesmo sabendo que era errado, mandou que João fosse decapitado. É ridículo isso. Não era a coisa certa. Herodes deveria voltar atrás na sua promessa, com certeza. Ele fez um voto errado, deveria quebrar aquilo, mas sua covardia não o permitiu. Agora, quantos pecados? E tem mais um, talvez o principal, aquele que talvez eu devesse ter mencionado desde o início: o orgulho. O orgulho de Herodias, o orgulho do próprio Herodes, de se incomodar com a verdade que o condena. Herodias não gostou de que o casamento dela fosse condenado, fosse tratado como algo ilícito, mesmo que de fato fosse. E assim, um casamento ilícito, uma dança sensual, um voto precipitado, a covardia de Herodes e o orgulho daquelas pessoas levaram o profeta João à morte. Nós aprendemos com a coragem de João, é admirável. Ele era um homem que estava disposto a perder sua cabeça,
mas continuava pregando a verdade. Mas nós também aprendemos com Herodes. Toda essa lista de pecados serve de alerta, vamos nos afastar disso. E também aprendemos com essa atitude meio descompromissada com a verdade de Herodes. Essa é a última lição que eu quero destacar aqui. Herodes até gostava de João, gostava de ouvi-lo, admirava ele, respeitava João, ficava perplexo, reflexivo talvez com a pregação forte de João, sábia de João, espiritual, mas parava por aí. A verdadeira, a correta reação a isso deveria ser se arrepender, deveria ser atender as palavras de João. Mas Herodes ficava apenas na admiração teórica, num fascínio que não levava à mudança de vida. Nós temos que tomar cuidado com essa conduta. Até hoje, pessoas gostam da verdade. Talvez gostam de ouvir a Bíblia, gostam de uma pregação forte. Mas a gente precisa mais do que ouvir, do que se admirar. Precisamos atender ao que a verdade tem nos ensinado, mesmo que seja algo doloroso para as nossas vidas. Seria bem melhor para Herodes sofrer o dano de desfazer o casamento ilícito do que viver em pecado? Vamos aprender com essas lições? Que Deus nos ajude a obedecer de fato ao que a sua palavra tem nos exortado.